Boa tarde a todos. Meu nome é José Augusto Pinto de Abreu. É um prazer estar aqui a convite da APSER a conversar um pouco sobre o conceito de cidades sustentáveis e as normas ISO que abordam esse tema. Teremos cerca de 1 hora previstas originalmente de webinar, dos quais a intenção é de que os primeiros 45 minutos sejam da apresentação com apoio de slides e depois teremos 15 minutos de oportunidade de responder a questões, debates e trocar algumas ideias. Como mencionei, queria agradecer à APSER esta oportunidade. Penso que é um tema que tem o seu interesse e, desculpem, atrapalhando aqui com a tecla. Prontos. Então, trata-se de um tema que é relativamente recente do ponto de vista das ferramentas tecnológicas das normas técnicas e, concretamente, eu pretendo debruçar-me com um pouco mais de atenção sobre a norma ISO 37101. Porque é que se começaram a desenvolver normas técnicas que lidam com a sustentabilidade das cidades? Bom, basicamente as cidades são talvez a intervenção humana mais intensa no planeta, embora ocupem apenas 2% da superfície da Terra, elas abrigam 50% da população. Há uma projeção que, inclusive, prevê que até 2050 cerca de 70% da população viva em cidades e aglomerados urbanos. 70% do produto interno bruto dos países é gerado nas cidades e nas suas circunvizinhanças. 60% da energia são consumidas nas cidades. 70% dos resíduos e a maioria dos gases de efeito de estufa também são gerados nas cidades e, portanto, as cidades em si, como o locus onde habita a espécie humana, ela tem um impacto muito grande no planeta, o que suscita, naturalmente, num contexto onde as sociedades como um todo estão cada vez mais preocupadas e empenhadas em alcançar o conceito do desenvolvimento sustentável, tem que se debruçar sobre esse tema em particular. De facto, o percurso que trouxe ao foco de atenção das sociedades o tema do desenvolvimento sustentável foi trilhado ao longo do século passado. Há momentos bastante importantes, como a reunião de Estocolmo de 72, a Rio 92 e os demais desdobramentos disso, que, de certa maneira, podemos dizer que culminam mais recentemente com um grande acordo global sob a égide da ONU de estabelecer os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são metas a alcançar até 2030. São 17. Eles representam um entendimento comum em relação à sustentabilidade do ponto de vista das sociedades humanas, preconizam que se adotem metodologias para apoiar a sua implementação e estabelecem-se mecanismos de acompanhamento. Por exemplo, cada um desses objetivos hoje é desdobrado em objetivos específicos, etc. Um deles é justamente o das cidades e comunidades sustentáveis. É, por si só, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável desse grande acordo internacional. Ele está estabelecido com vários objetivos a médio e longo prazo, mas eu queria ressaltar, dentro das suas metas de 2020, a ideia de aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos que adotaram e implementaram políticas e planos integrados. Portanto, um processo de pensar e agir com o propósito de promover a inclusão, eficiência de uso de recursos, adaptação às mudanças climáticas, resiliência, desastres, etc. Portanto, isso é já uma meta que foi estabelecida e, dentro desse contexto, há um destaque importante em relação à resiliência das cidades e as medidas que se podem e devem tomar em relação à prevenção de catástrofes e de riscos, chamado enquadramento de Sendai, que por si só essa iniciativa tem também sido objeto do desenvolvimento de algumas normas da ISO que lhes dão suporte técnico. Mas como decorrência desse processo, o tema do desenvolvimento sustentável chegou mais proximamente da gestão das cidades. Ora, o desenvolvimento sustentável em si é um
conjunto muito complexo de assuntos, de temas que imbricam as chamadas três dimensões clássicas da sustentabilidade: ambiente, social e natural, né, que os americanos normalmente usam como a expressão do PPP, People, Profit and Planet, e que, portanto, tem diversos níveis de implicações. De qualquer das maneiras, quando nós começamos a pensar numa cidade, numa comunidade, surgem naturalmente algumas perguntas. Uma muito imediata é: como é que construímos uma visão comum do desenvolvimento sustentável para essa comunidade? Tendo essa visão comum, como é que nós estabelecemos prioridades? Começamos por onde? O que é realmente importante? E as cidades são vivas, elas estão aí, nós estamos dentro delas, há uma série imensa de atividades, de iniciativas e demandas, seja públicas, seja privadas. Como é que nós articulamos essa teia de aranha, essa rede, essa multiplicidade de iniciativas e demandas? São perguntas que são fáceis de fazer, não tão fáceis assim de responder, e é nesse contexto que se pensou que, eventualmente, normas técnicas poderiam ser um contributo para abordar alguns desses problemas. Houve algumas iniciativas a nível nacional, mas rapidamente chegou-se à conclusão que seria conveniente ter normas internacionais, normas ISO. E a abordagem, então, foi criar uma estratégia para o desenvolvimento sustentável, em que se utilizasse o conceito do sistema de gestão para possibilitar justamente articular e orientar as ações destinadas a lidar com essas diversas questões. Isso tem sido um tema contínuo da ISO, há publicações a todo momento da ISO sobre esse assunto. O número da revista da ISO de maio e junho de 2020, justamente agora, trata justamente das cidades sustentáveis, e um dos pontos em que culminou esse trabalho todo é justamente na elaboração e na publicação da norma ISO 37101, que trata do desenvolvimento sustentável das comunidades. Bom, há duas normas-chave para tratar desse assunto. Uma é a própria norma que estabelece os requisitos do sistema de gestão, e há uma outra que trata de um conjunto, uma coleção de indicadores que se debruçam sobre serviços públicos e a qualidade de vida e que fornecem, portanto, referências que possibilitam o planeamento e a ação deliberada, refletida, em busca desses objetivos de sustentabilidade. Na verdade, esse comitê é um comitê bastante amplo, tem hoje 46 membros, é o TC 268, Sustainable Communities, tem 25 países observadores, a Secretaria Técnica desempenhada pela França. Portugal é um dos membros participantes. Nós adotamos em Portugal uma das normas da família, que é a norma de indicadores, e nessa ocasião ela foi adotada por uma comissão técnica ad hoc do IPQ, a CTA 34, chamada Desenvolvimento Sustentável de Comunidades, que me parece que nesse momento ela está em suspenso as suas atividades. De qualquer das maneiras, esse comitê já publicou 23 normas, ainda tem mais 17 normas no forno, sendo desenvolvidas. É um trabalho bastante abrangente, e convém destacar, e isso é um acompanhamento que a ISO faz hoje para todas as normas, 7 normas deste comitê entregam resultados em relação a 16 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Além daqueles países, há uma série de organizações internacionais e regionais que participam e contribuem no trabalho. A participação nos trabalhos da ISO é a partir de membros nacionais, mas dentre esses há vários órgãos da ONU, como a ONU Meio Ambiente, a Iniciativa da ONU de Prevenção e Redução de Riscos de Desastres, o ICLEI, que é uma rede de cidades e governos locais comprometidos com a sustentabilidade. Enfim, há um número grande de organizações, o que mostra a relevância do trabalho do comitê. Há um conjunto de normas grandes, como eu mencionei. Então, para além da 37.101, que é a norma do sistema de gestão, e a 37.120, que trata dos indicadores, há outras que são oportunas e interessantes de conhecer. Eu dou um destaque especial aqui à 37.104. São orientações para implementar a norma de requisitos, fazendo uma
uma analogia como a ISO 9001 e a ISO 9004, ou a ISO 14001 e a ISO 14004. São sugestões, recomendações, exemplos práticos, inclusive alguns cases de algumas cidades no mundo que estão a implantar a norma, seja do ponto de vista da cidade como um todo ou de pequenas partes. Nós vamos ter a oportunidade até de mencionar alguns desses exemplos. Há também um documento bastante interessante, que é um modelo de maturidade para auxiliar as cidades a percorrerem, trilharem esse percurso em direção ao desenvolvimento sustentável. Há duas normas bastante mais recentes que são muito oportunas, talvez, no momento em que nós vivemos hoje, que tratam de um subconjunto de indicadores para cidades inteligentes, a 37.122, e a outra que trata de cidades resilientes, que não podia ser mais atual em relação ao contexto em que nós vivemos hoje no mundo, da pandemia da Covid-19. Há outras que estão também em elaboração que são bastante interessantes. Uma delas trata de business districts, distritos de negócios, ou seja, partes delimitadas das cidades onde se implementa a norma especificamente, e também uma outra que contribui com orientações para os planeadores urbanos, para quem desenvolve projetos. Essas estão em elaboração, eu participo desses trabalhos, são bastante interessantes e positivos para isso. Mas vamos falar então da norma de sistema de gestão para o desenvolvimento sustentável em comunidades, com requisitos. Além dos requisitos, tem algumas orientações. O seu objetivo é ajudar as comunidades, e aqui comunidades vai para incluir cidades e grupos e comunidades menores, sejam urbanas, sejam rurais, no caminho de se tornarem mais resilientes, mais inteligentes e mais sustentáveis. Um dos conceitos importantes é que deve haver uma organização designada para implementar a norma, que é designada coletivamente no âmbito da comunidade, e, como eu mencionei, é para comunidades de todos os tamanhos, estruturas e tipos. Há uma menção também de que ela pode ser usada no todo ou em parte, ou seja, pode ser para a cidade como um todo, pode ser para algumas das dimensões da sustentabilidade. Portanto, é uma ferramenta bastante versátil. O seu objetivo é a gestão da sustentabilidade, promovendo resiliência e inteligência das cidades, melhorar a contribuição das comunidades para os resultados do desenvolvimento sustentável, essencialmente focalizados nos objetivos do desenvolvimento sustentável, nos ODS, e permitir a avaliação do desempenho nesse progresso. Como é que a cidade está e como é que ela está a progredir nisso, em relação a isso. Tem uma finalidade também de compliance, de contribuir para que a cidade consiga, de maneira mais sistémica, mais eficaz e mais eficiente, cumprir com as suas obrigações legais de conformidade, etc. Há vários benefícios que são percebidos. Um deles, bastante importante, é criar um consenso na comunidade de onde ela quer chegar com o desenvolvimento sustentável, aumenta a eficiência e a atratividade das comunidades, aumenta a sustentabilidade, naturalmente, a inteligência e resiliência, em relação às diversas ações que a comunidade tem como um todo. É o que é chamado aqui neste texto de estratégias, programas, projetos, planos e serviços. Alguns deles são de responsabilidade direta da comunidade, outros são abrangidos pelas diversas partes interessadas. Outro ponto importante é que ela cria ou possibilita ou potencializa uma abordagem intersetorial, multidisciplinar. É com isso que eles têm usado, uma expressão que cada vez é mais comum, é uma visão holística da gestão da comunidade em direção ao desenvolvimento sustentável, e isso numa ótica de promover sinergia entre os diversos atores. A norma se apoia basicamente sobre dois conceitos bastante importantes. Um são os propósitos de sustentabilidade, também por vezes chamados de pilares, que são 6. Esses representam o consenso internacional do que são talvez os grandes pilares de sustentabilidade de uma comunidade, que são a atratividade de pessoas, de negócios, de interesses, a preservação e melhoria do ambiente, a resiliência, o uso responsável dos recursos, a coesão social e o bem-estar das comunidades. Esses interagem com o que é reconhecido como sendo os 12 temas prioritários de sustentabilidade, ou as 12 áreas de ação, que abrangem a problemática mais comum
ligada à gestão de uma cidade. Governação, fortalecimento, envolvimento, engagement, educação, capacitação, inovação, criatividade, saúde, assistência, cultura, convivência, economia, nesse contexto com destaque em particular para a produção e consumo sustentáveis, o ambiente de vida e de trabalho, segurança e proteção, as infraestruturas, a mobilidade e a biodiversidade. Portanto, são 12 temas que são comuns, de uma forma geral, em maior ou menor grau, a qualquer comunidade. E, portanto, o conceito básico da norma é articular os propósitos com os temas. E isso com uma abordagem sistemática. Portanto, o que a norma traz é uma abordagem sistemática baseada naquela articulação que eu mencionei dos propósitos e os temas, para que os gestores possam, de maneira sistemática, gerir e orientar as suas diversas ações, as estratégias, programas, planos, etc., de maneira que essas coisas conversem entre si e resultem numa contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável da comunidade. Dito isso, por que a opção de se falar em sistema de gestão? Porque é um método, é uma ferramenta de tomada de decisão, de perseguir resultados que se provou de êxito em vários setores. O caso mais conhecido é a da ISO 9001, que trata da qualidade, mas, no fundo, o conceito é transformar esses grandes objetivos, essas grandes vontades coletivas, num resultado planeado e, portanto, que é alcançado de maneira consistente e sistemática, ou seja, ele deixa de acontecer por acaso. Normalmente a gente fazia uma analogia quando discutia os conceitos de gestão da qualidade, quando antes de haver o conceito de gestão da qualidade havia o controle da qualidade, quando nós testávamos o produto no fim para confirmar se ele estava bom ou mau, o que a gente estava a fazer era autópsias. A capacidade de produzir deliberadamente com qualidade implicava numa outra visão, de planear e pôr a qualidade no âmago da gestão da organização para que esse resultado fosse alcançado de maneira sistemática e, portanto, não mais por acaso. É aí que a gente chega, então, ao famoso conceito do PDCA, planear, fazer, verificar e agir, que se resume, em linhas muito gerais, em estabelecer uma política, essa política ser desdobrada em objetivos e metas, planear-se de como fazer isso, alocarem-se os recursos, desenvolver as suas competências, etc. Então, implementa-se, opera-se, verifica-se periodicamente se o planeado está a corresponder aos resultados alcançados, faz-se uma análise crítica e com isso tem-se uma espiral positiva de melhoria contínua. A norma segue uma estrutura que hoje é convencional para as normas de sistema de gestão da ISO. Essa é a estrutura dos capítulos da norma. Tem um escopo, tem as referências normativas, os termos e definições, são básicos para qualquer norma. O entender-se organização, liderança, planeamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria. E tem 2 anexos muito interessantes, que um trata justamente de uma matriz de maturidade para auxiliar os decisores a se verem e se autoavaliarem nesse percurso, e há um mapeamento daqueles temas, das questões centrais, das 12, em relação a possíveis indicadores e métricas. Isso, então, é talvez traduzido numa figura, que consta da norma. São 3 elementos: o contexto, a liderança e a melhoria, e depois o processo sistemático de planear, suportar, operar e avaliar. Isso, então, em princípio, entrega uma comunidade mais sustentável, mais resiliente e mais inteligente. No fundo, aqui descrevendo um pouco mais o conteúdo, o contexto trata de discutir as questões internas e externas, mapear as partes interessadas, envolvê-las, observar e analisar os 6 propósitos dos 2 temas, estabelecer um escopo claro para o sistema de gestão, que pode ser um bairro, pode ser 1 ou 2 dimensões, enfim. Então, há um aspecto fundamental, que é o compromisso e a liderança em relação à política e objetivos. Isto implica em estabelecer responsabilidade, estabelecer formalmente um compromisso político com o sistema. Depois há a fase de planeamento, onde se definem então as prioridades e as estratégias, levam-se em consideração riscos e oportunidades, análise de uma linha base, de onde se parte, avaliam-se e identificam-se as obrigatoriedades legais e faz-se uma avaliação de significância do estado atual da cidade em relação aos propósitos e aos temas. A partir daí, então, definem-se os recursos e os apoios necessários para isso, que envolve competências de pessoas, consciencialização,
comunicação, informação documentada, isso é um elemento clássico do sistema de gestão, e opera-se. Isso implica, então, estabelecer processos de planeamento e controle operacional, controlar mudanças, fazer análise crítica, assegurar a coerência entre as diversas ações que são perseguidas. E há um mecanismo, então, de se avaliar o desempenho, através de monitorização, auditorias internas e análises críticas, que é um processo clássico, implementam-se as melhorias. Quem destaca aqui a visão de se ter um mapa de rodagem, um roadmap, de como se implementa esse processo. Isso costuma ser sumarizado numa abordagem de como fazer. Portanto, o primeiro passo é estabelecer-se claramente, publicamente, um compromisso político para isso, fazer-se então essa análise crítica da linha base, ou seja, onde estamos hoje em relação aos temas e aos propósitos. A partir daí define-se uma estratégia, implementa-se essa estratégia e periodicamente faz essa avaliação. O propósito então é orientar os governos locais nos seus esforços que já existem para estimular e coordenar as ações em relação ao desenvolvimento sustentável. Só a título de exemplo, a própria norma apresenta vários desses exemplos. Para cada um daqueles 12 temas, faz-se uma reflexão. Aqui eu peguei como exemplo, e considerando até o contexto em que nós vivemos hoje, da pandemia, considerando, por exemplo, o tema da saúde e da assistência da comunidade, o processo é se fazerem perguntas em relação a cada um dos propósitos da atratividade. Por exemplo, em termos de propósitos da sustentabilidade, perdão, por exemplo, em relação à atratividade, como é que a qualidade dos serviços de saúde disponíveis hoje na comunidade, para todos os grupos e as idades, afetam a atratividade para a comunidade, seja de pessoas, seja de negócios, seja de investimentos. Preservação do meio ambiente, etc. Para cada um dos 6 propósitos, faz-se esta avaliação e, com isso, então, se estabelece a linha base a partir da qual se podem conceber projetos e ações, iniciativas, no sentido de contribuir mais, de maneira mais assertiva, para alcançar aqueles objetivos. Este é um exemplo que está na própria norma 37.001 na 104, é uma grade. Desculpem estar em inglês alguns dos termos, mas basicamente em cima estão os temas e na vertical estão os propósitos e numa análise de identificação e seleção das áreas de ação, mapeiam-se os projetos existentes, onde eles têm interação e resultados já em relação a esse contexto, e com isso podem-se identificar também novos projetos que podem ser concebidos e estabelecidos para alcançar os objetivos que foram estabelecidos na fase do compromisso político e de estabelecimento das prioridades. Portanto, é um processo contínuo e interativo. A partir da primeira análise pode-se fazer um perfil inicial. Neste caso, fez-se um diagrama, um hexágono, onde em cada um dos vértices estão os propósitos, está a situação atual. Com isso, pode-se planear e antever aonde se quer chegar. Com isso, estabelecem-se novas prioridades em relação aos 6 propósitos. Identificam-se, então, ações, projetos, iniciativas, etc., que podem contribuir para modificar o contexto do perfil inicial para o perfil pretendido. Como eu mencionei, essa norma já está a ser aplicada e testada em diversas comunidades. Eu peguei 3 exemplos da Europa. Há um conjunto muito grande também de cidades na Ásia que estão envolvidas e aplicando esses conceitos. E esses exemplos são bastante diversos, mas acho que mostram a potencialidade e a eficácia dessa ferramenta para a gestão. O primeiro é a cidade de Hannover, que decidiu aplicar a norma na perspectiva de proteger a biodiversidade de maneira eficaz. Eles já percorreram o processo até à fase de implementação, que é onde eles estavam no ano passado, quando a norma foi publicada. Há um outro de uma comunidade da Grande Paris, que tem um projeto de revitalização do cenário urbano, chama Rêve de Seine-Urbaine, onde estão na fase de estratégia. E há outro que foi uma experiência piloto também, bastante interessante, que trata da agricultura urbana, aquelas iniciativas de fazerem-se jardins ou
produção de alimentos ou produção agrícola, pode ser de outra natureza, em terraços, em viadutos, em espaços urbanos, em que era um projeto que já existia, decidiram que valia a pena pôr-se por cima o framework da 37.101 e potencializar o desenvolvimento do projeto com isso, que atualmente já está na fase da avaliação. Aqui é um exemplo que mostra especificamente dessa cidade. Havia já uma série de indicadores que estavam relacionados com os temas e com os propósitos no projeto original, mas a partir da análise feita da grade, que é como eles designam essa apresentação, identificaram a possibilidade de estabelecer novos indicadores e novas ações para potencializar o projeto. Portanto, é um processo iterativo, coletivo, de dar ordem e rumo para articular as diversas iniciativas da cidade. Desempenha um papel importante nisto, terem-se bons indicadores que possibilitem medir o progresso e o estado dos diversos aspectos ligados aos serviços urbanos e qualidade. E para esse contexto, então, há especificamente esta norma, a ISO 37120, que, neste caso, ela foi adotada em Portugal como norma portuguesa, NP 120, 37.120, NP ISO 37120, e que tem o propósito, então, de estabelecer uma cesta de indicadores bastante ampla que contribua e auxilie as cidades a medir a gestão, avaliar o seu desempenho, que permita fazer benchmarking, se compararem e aprender umas com as outras e apoiar a definição das políticas e o estabelecimento de prioridades. Em particular, essa norma, e é uma das razões porque a norma foi adotada em Portugal, ela é uma das referências técnicas da iniciativa do governo português, estabelecida pelo Ministério do Ambiente, das Cidades Sustentáveis 2020. Portanto, é um instrumento que o próprio governo português, nas suas iniciativas de promover a sustentabilidade das cidades, identificou como útil para potencializar o percurso, o objetivo de se alcançar as cidades sustentáveis. Essa cesta de indicadores, portanto, ela possibilita haver um enfoque uniforme sobre o que é medido e como é que a medição é realizada. A norma conta com um conjunto grande de indicadores e tem uma descrição do método para se chegar ao valor do indicador. É aplicável também a qualquer cidade, municipalidade ou governo local. O foco, então, são os serviços urbanos e a qualidade de vida. A norma tem dois anexos que são bastante interessantes. Um é um que mapeia esses indicadores em relação aos propósitos e aos temas da 37.101, a norma de sistema de gestão, que eu acabei de mencionar. E um segundo anexo mapeia também os indicadores em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, como um todo. Portanto, é uma referência cruzada bastante útil para auxiliar na compreensão e nessa visão coletiva e holística do desafio da sustentabilidade. Trata, então, de 100 indicadores que estão distribuídos por 17 categorias, bastante amplas, que cobrem, de uma forma geral, a vida de uma cidade, e identifica que 46 desses são essenciais e 54 são de apoio. São indicadores que muitos deles já são apurados pelos diversos órgãos a nível nacional ou regional. O interessante é que os interliga e cria esta visão comum para isso. Há uma iniciativa internacional de acompanhamento desses indicadores, que é esse World Council on City Data. Ele conta com um portal aberto na internet, é um site que está na internet, que cita diretamente a norma e, acedendo ao portal, tem-se acesso aos dados individuais de cada uma das cidades que aderiu a esta iniciativa. Vê-se aqui que já há um número muito grande de cidades espalhadas pelo mundo todo que estão no processo de implementação e uso desses indicadores. Esse processo inclui um mecanismo de certificação da apuração dos indicadores, mas talvez nos interesse mais aqui é saber que Sintra e Porto
são cidades que têm o processo de indicadores de acordo com a ISO 37120 certificado. Portanto, é algo bastante meritório, bastante interessante. Portanto, acedendo ao portal, pode-se, para cada um daqueles indicadores, ver o resultado hoje no Porto, em Sintra, e comparar com qualquer outra cidade. Construir nuvens de pontos, tendências, etc. Há uma outra iniciativa mais recente, que se chama o Clube das Cidades Sustentáveis, que tem liderança e é acompanhado de perto pelo Comitê. Neste momento, trata-se de estimular as cidades a implementarem o sistema de gestão da 37.101, com vistas a, inclusive, se certificarem. Há um número já importante das cidades e chama a atenção que, basicamente, a maioria das cidades que estão envolvidas neste clube atualmente, que é bastante recente, estão justamente na Ásia, na Ásia Oriental e na Ásia Central, mas há algumas cidades da Europa e há inclusive uma cidade do Brasil. Aproveitando a discussão, e acho que é oportuno fazer uma rápida reflexão, sem querer inventar a pólvora aqui, é dizer que as cidades são, de certa forma, organismos vivos e elas estão em constante evolução, e esse contexto da pandemia que se vive no mundo todo já tem suscitado uma série de reflexões acerca do impacto que isso terá na cidade no futuro. Falam-se muitas coisas a esse respeito, há muitos aspectos que têm sido mencionados, como a necessidade de novos modelos de transporte, a necessidade de melhorar as condições de moradia, mais e melhor infraestrutura sanitária, a questão da justiça social, da desigualdade de renda, de promover a inclusão e coesão social, a necessidade de haver políticas e estratégias para proteger a intimidade das pessoas. Fala-se muito que as cidades talvez tenham que perseguir uma via de se refletir melhor sobre o seu tamanho, e isso à vista dessas projeções que foram feitas de que possivelmente 70% da população mundial estará a viver em aglomerados urbanos até 2050, e isso surge aí o conceito, talvez cada vez mais forte, das chamadas cidades policêntricas. O Presidente da Câmara de Paris fala na cidade de 15 minutos, que uma pessoa, a cidade seja descentralizada de tal forma que uma pessoa em qualquer bairro esteja a 15 minutos das suas necessidades imediatas, seja de trabalho, seja de lazer, seja de abastecimento, etc. Isso não é nada trivial de se buscar, e isso implica em coisas como a visão das cidades inteligentes, das smart cities, mas há também coisas mais simples, como ferramentas de baixa tecnologia, de demarcação dos espaços, etc., de limitação de espaços públicos. É uma discussão interessante que, no fundo, é bem resumida, na minha opinião, por essa frase desse urbanista italiano que recentemente participou de um estudo de diversas cidades, justamente nos últimos meses, acerca do impacto dessa situação excepcional em termos mundiais. Ele diz que o futuro aí a gente ainda não sabe. O que nós sabemos é que temos que repensar as cidades e que elas necessariamente não têm sido seguras e sustentáveis como talvez se esperasse, e, portanto, isso pode-se resumir que é necessário que as cidades sejam mais sustentáveis, e este conjunto de normas certamente pode ser um contributo bastante importante para se buscar esse caminho. Queria só mencionar rapidamente, esclarecer um pouco melhor quem nós somos. Eu sou um dos sócios de uma empresa de consultoria que atua no Brasil e em Portugal. Nós trabalhamos com sustentabilidade e competitividade há mais de 35 anos, a nossa empresa tem 20 anos, e os nossos assuntos que nos mobilizam, nossa paixão é justamente competitividade, sustentabilidade e soluções inovadoras e eficazes para isso. O que eu tinha para apresentar em termos de slides para estimular uma conversa era isto, e agora eu fico atento se querem pôr alguma questão, discutir alguma coisa.
e estou à vossa disposição. Por enquanto ainda não há perguntas. Sim, terão acesso ao PowerPoint, estará disponível no site da APSER. Há uma pergunta: como é possível ter uma oportunidade para entrar no mundo constitucional da sustentabilidade? Como é que devemos agir, recém-graduados, mais especificamente? Essa pergunta não é tão fácil assim. De qualquer das maneiras, talvez um dos primeiros passos seja justamente estudar os temas e buscar projetos onde essas atividades estão a acontecer, procurar, seja a comunidade académica, seja a comunidade profissional, onde essas iniciativas se desempenham. O mundo da sustentabilidade é bastante abrangente e há espaço realmente para atuar no terreno com competências estabelecidas. Em particular, os recém-graduados, eu recomendaria que procurassem integrar equipas que estejam já a atuar no terreno com pessoas mais experientes, no sentido de compartilhar e aprender fazendo com as pessoas e os projetos na vida real. Há uma pergunta do João, se as normas não são livres, as normas elas têm que ser compradas. No caso de Portugal, elas devem ser adquiridas junto ao Instituto Português da Qualidade. Como a norma pode auxiliar as cidades na retomada da pandemia? Pergunta-nos a Renata Rocha. A ação de implementar a gestão da sustentabilidade é uma ação que tem o seu processo de amadurecimento, é de curto, de médio e de longo prazo. Construir a visão comum, que eu mencionei que é um dos primeiros passos, e que parte de se conhecer a chamada linha base da cidade, ou seja, as suas potencialidades, os seus desafios, ajuda os governos locais a estabelecerem estratégias do que é prioritário, do ponto de vista, e o que é mais eficaz e mais viável a curto, médio e longo prazo, para fortalecer justamente as capacidades competitivas das cidades. Notem que um dos propósitos que eu mencionei é justamente a atratividade não só de pessoas, mas de investimentos, e, portanto, essa visão estratégica, digamos assim, da sustentabilidade pode auxiliar o gestor a identificar os nichos, os eixos, onde se podem potencializar de maneira mais intensa a retomada económica das atividades da cidade. A Elizabeth Martins pergunta: no âmbito de Lisboa, capital verde, estão a ser desenvolvidas algumas iniciativas no âmbito das normas?
Eu não conheço em detalhes a iniciativa Lisboa Capital Verde, mas imagino que, se não estão, esta abordagem poderia contribuir para potencializar os resultados dessa iniciativa. O Rodrigo Feijó pergunta como aplicar isso no município da região de Curitiba, no Brasil, precisa urgentemente de práticas sustentáveis. Penso que a maneira inicial é fazer uma aproximação a algumas partes interessadas, promover-se, por exemplo, um workshop, um seminário, onde haja a oportunidade de se apresentar a norma e o que ela pode contribuir para isso, e criar, então, catalisar uma convergência de visões para se tomar a decisão de seguir nesse percurso. Não sei, Rodrigo, talvez valha a pena mencionar também que São José dos Pinhais, que é uma cidade do lado de Curitiba, se envolveu numa iniciativa que, de certa forma, tem a complementaridade com esta norma, porque existe uma norma da família das normas ISO 9000 da qualidade que trata da aplicação da 9001, gestão da qualidade, em governos locais. E São José dos Pinhais foi a primeira cidade brasileira a adotar isso. Quiçá essa cidade estaria mais predisposta ou mais potencialmente acessível para uma abordagem desse tipo. De qualquer das maneiras, isso envolve abordar os agentes políticos, Câmara Municipal, etc., como também as lideranças da sociedade, associação comercial, associação de empresários, associações de bairros, para promover a discussão de que este pode ser um caminho importante para a cidade. Beatriz Costa, acho que a frase não está completa porque aparece só, visto que não temos experiência na área, refere-se em relação àquela pergunta inicial dos recém-graduados. Bom, esse é o dilema, isso vale para trabalhar em sustentabilidade como em qualquer área profissional. O que é necessário, então, é ficar atento onde há iniciativas e empresas que estejam a trabalhar com esses temas e procurar interagir com elas. Formação também é importante, estudar os temas, estudar as normas e procurar formação nessa área contribui bastante. O João Gonçalves fala, gratuito refere-se naturalmente às normas, e de facto, como mencionei, as normas não são gratuitas. A Thaís Martinez pergunta se existe alguma previsão na norma sobre como a iniciativa de implementar o planeamento pode partir dos próprios cidadãos. O que os cidadãos podem fazer no seu papel de cidadãos da cidade, eleitores, agentes económicos, etc., é procurar estimular para que a iniciativa nasça. Implementar a gestão sustentável numa cidade é indissociável do poder político estar envolvido nisso. É impossível implantar uma gestão de sustentabilidade numa cidade sem o poder político, sem o governo local. Portanto, qualquer iniciativa exclusivamente limitada a associações de cidadãos, ela será limitada pela sua própria capacidade de interferir nos resultados. Mas os cidadãos têm um papel muito importante, são uma das partes interessadas, que inclusive convém que sejam envolvidas no processo, para sensibilizar as próprias autoridades em relação a isso. Tânia Reis diz que, pergunta-me se Lisboa tem em mente a implementação dos conceitos da norma. Eu, de facto, não sei, não tive a oportunidade ainda de interagir com a Câmara de Lisboa sobre isso. É uma pergunta que eu queria compartilhar com os demais aqui. A Teresa de Oliveira pergunta como é que eu posso ter uma ISO 37120 sem implementar a 37101. Simples. A 37120 trata de implementar a compilação e a apuração dos indicadores. Portanto, ter os indicadores não significa que está-se a fazer uma gestão sustentável.
Mas ter indicadores é um dos passos necessários para chegar lá. Eu vou fazer uma analogia com a economia. Ter um bom sistema de indicadores económicos não diz nada sobre a gestão. A gestão é o ato de estabelecer políticas, objetivos e metas e agir sobre eles para alcançar os resultados pretendidos do planeamento que desdobra aquela política, objetivos e metas. Portanto, ter um sistema de indicadores fornece a informação de onde se está e permite acompanhar cada um deles, mas não implica que há necessariamente uma ação deliberada para influenciar nesses resultados. Portanto, ter os indicadores é um passo importante e é um passo independente. Pode-se tomar a qualquer momento a decisão de implantar os indicadores, mas isso por si só não é a gestão da sustentabilidade. O próximo passo é implementar a gestão da sustentabilidade. Estabelecer aquele órgão de governação, estabelecer o compromisso, estabelecer a visão, estabelecer os objetivos da política, o seu desdobramento, depois construir a linha base, portanto, analisar-se em relação a tudo que já é feito na cidade, o que é que entrega em relação a um daqueles objetivos e passar a agir sobre isso. Portanto, é possível ter a norma de indicadores implementada e não ter a norma de gestão implementada. Por outro lado, não é uma condição obrigatória ter os indicadores. Pode-se aplicar a norma por si só. O que é importante é que haja a visão comum, se faça o cruzamento dos propósitos com os temas em relação ao que se faz, mas para fazer isso e para ter objetivos claros, vai ter que se definir algum indicador, que podem ser outros. Eles têm que ser significativos e significantes em relação aos objetivos. Portanto, se é possível implantar a norma de gestão sem os indicadores, como é possível também implantar os indicadores sem a norma, a melhor solução é ter os dois juntos. Implementam-se os indicadores, depois parte-se para a decisão política e estratégica coletiva de se implantar uma gestão da sustentabilidade da cidade. Não sei se eu esclareci a pergunta da Teresa. A Tânia diz que sabemos que há o plano de cidade verde, creio que ainda se refere a Lisboa. Eu tive a oportunidade, há uns meses atrás, no princípio de março, eu estive no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de apresentar a norma para a Câmara Municipal, para a Prefeitura, como se chama no Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, sobre isso. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, já estava num processo de planeamento para desenvolvimento sustentável. Não tinha conhecimento da norma. Da reunião participou, inclusive, uma técnica que fazia parte do gabinete que estava a desenvolver o planeamento, que ela ficou um pouco até surpresa. E isso significa o quê? Que muitas cidades estão já com uma série de iniciativas para serem mais verdes, serem mais sustentáveis, que vão além disso, sem necessariamente utilizar a norma. O que a norma é um instrumento novo que tem a característica que eu acho que é extremamente válida de ser o resultado de um consenso internacional de especialistas da área, de ser um instrumento poderoso para auxiliar e facilitar a vida para perseguir esses objetivos. Então, à luz do que se passa em Lisboa, uma das coisas que se poderia fazer, havendo interesse, era cotejar o plano da cidade verde e pensar em que é que este tipo de ferramenta poderia contribuir, não para mudar ou para substituir, mas contribuir para potencializar os objetivos da Lisboa Cidade Verde. É com base nesses conceitos, com certeza, melhor, fica mais fácil ainda. Yara Negreiros, da ABNT, ela é secretária do Comitê Brasileiro de Normalização e Espelho do Comitê da ISO Internacional. Ela diz que gostaria de saber se há casos de cidades que realizam levantamento dos indicadores 37.122 e 123, que são os indicadores que tratam de cidades resilientes e cidades inteligentes. Essas duas normas elas foram publicadas no fim do ano passado.
Então, elas ainda estão muito verdes, verdes não no sentido de serem ambientais, mas de serem ainda muito novas. Eu, particularmente, não, nas conversas com os colegas técnicos do Comitê Internacional, não vi ainda cases de implementação, mas essas duas normas elas são discutidas num outro grupo de trabalho. Eu faço parte do Working Group 1, que é de Management Systems, Sistemas de Gestão, e quem trata dos indicadores é o Working Group 2, Indicators. Eu acho, Yara, que o ideal era a gente perguntar para o pessoal do WG2 e acompanhar mais de perto, porque certamente eles devem estar fazendo experiências de campo com essas normas. A Tânia pergunta ainda se não seria viável a certificação. Pois, eu não mencionei, com destaque, a norma 37.101 de Sistemas de Gestão da Sustentabilidade de Comunidades, é uma norma certificável. Portanto, uma cidade que implementa a norma pode ser certificada de que ela tem o sistema de gestão implementado. Não é uma certificação de que a cidade é sustentável, porque ser sustentável ou não ser sustentável é um estado que é transiente, ele não é permanente. Viram que ao longo do texto eu falei sempre em ser mais sustentável, mais resiliente. Não há um estado definido, a partir daqui ela pode ser chamada de sustentável, abaixo daqui não. Portanto, a certificação da 37.101 é como a certificação da ISO 14001 ou da 9001, diz que a cidade tem um sistema coerente, consistente, que persegue o alcance dos seus objetivos. E, portanto, um dos propósitos é que a certificação dê visibilidade e destaque e solidifique o compromisso com esse alcance. Imagino que a pergunta da Tânia esteja relacionada com Lisboa Cidade Verde. E, portanto, talvez a pergunta seja se seria viável a certificação de Lisboa Cidade Verde pela 37.101. A resposta a isso é possível se a norma tiver implementado todos os elementos da norma. Se o projeto Lisboa Cidade Verde é um projeto de sustentabilidade e de gestão, mas que não segue necessariamente a norma, nesse caso não podia ser certificada pela norma. A Mariana Madureira pergunta que livros, bibliografia sugere neste âmbito das cidades sustentáveis. É difícil responder assim ao vivo. Eu vou depois tentar preparar alguma relação de algumas publicações que podem ser úteis para isso e respondo por e-mail e compartilho com os colegas da APSER para compartilhar com os demais que podem ser úteis. Livros, não há muitos, mas existem uma série de papers e existem os outros documentos da norma. Além do mais, há os cases que eu mencionei. A França tem algumas normas sobre esse tema, o Reino Unido, etc., que são fontes de informação muito rica para esse assunto. Ok? De qualquer das maneiras, eu destaco já à partida a leitura da 37.104, que são as orientações para a implementação da norma, que é um documento mais extenso, que já dá o passo a passo e os casos concretos de algumas cidades que fizeram em relação a isso. A Renata Rocha pergunta como funciona a implantação dessa norma nas cidades, sabendo que os políticos mudam de tempos em tempos? Isso não seria uma dificuldade? Seria melhor uma governança mais técnica de funcionários de carreira? Essa é uma pergunta muito interessante, muito atual e não há uma resposta automática para isso. Na realidade, vejam que um dos pontos centrais é que a norma recomenda que haja uma organização designada para gerir o sistema, que pode ser um departamento de governo ou pode ser um comitê estabelecido para isso. Este assunto, eu vou usar uma expressão do primeiro-ministro Clemenceau, primeiro-ministro francês da Primeira Guerra Mundial, que ele disse que a guerra era um assunto sério demais para estar na mão de generais. E, na verdade, dada essa multidisciplinaridade que é o tema da sustentabilidade, os diversos papéis que as diversas partes interessadas têm nisto. A gestão sustentável de uma cidade não depende unicamente do poder público. Na realidade, ela envolve o congressamento, a confluência, a convergência das ações de diversos atores.
E, portanto, ela tem que ser fruto também de uma governação que implique, de um lado, o poder político, seja num horizonte programático que tem que ver com os próprios mandatos, que é um dos limites, das limitações que a Renata menciona, e também um staff técnico, profissional, que será em uma parte grande, sem sombra de dúvida, dos funcionários da autarquia local. Por exemplo, a análise da linha base ela é em grande parte construída pelos profissionais do setor, mas que deve envolver também outras partes interessadas, como as entidades representativas do empresariado, as associações de moradores, etc., onde coletivamente se distribuem, inclusive, tarefas, porque há espaço aqui também para a atuação do setor privado, do setor não governamental, que é uma das contribuições, por exemplo, que as associações de cidadãos foram mencionadas antes, não para fazerem sozinhas, mas a darem o seu contributo nesse contexto. Portanto, eu acho que o mais apropriado, e é um pouco o que me pareceu tem sido o caso das experiências que têm sido desenvolvidas nos diversos países, é ter uma organização semi-híbrida, onde o próprio município mandata para esse processo, porque os serviços públicos, as iniciativas, os projetos, eles existem, continuam, têm a sua própria gestão, etc. e tal. O que se trata é de estabelecer um framework por cima que procura fazer com que isso convirja de maneira coerente e consistente em relação àqueles objetivos maiores estabelecidos. Não sei se respondi à pergunta, se quiser complementar. Tem também do Eduardo Morgado, que diz que a apresentação está interessante. Em Portugal, pergunta-me quem neste momento segue o TC 268. Em Portugal, pelo que eu sei, Eduardo, o Eduardo Morgado é o presidente da Comissão Portuguesa de Gestão de Riscos e também de Governança das Organizações, que acompanha as normas da família 31.000, as normas da família 37.000, anti-suborno, compliance, etc. E, como eu disse, Portugal consta como membro P, membro participante, mas só uma das normas foi adotada em Portugal, que é a norma de indicadores. Os dados do IPQ dizem que essa norma foi adotada no âmbito de uma comissão técnica ad hoc, que é um mecanismo que o IPQ tem para trabalhos mais pontuais. Na relação atualmente disponível no site do IPQ, não consta mais essa CTA, só existem 3 CTAs atualmente atuantes, e, portanto, eu receio que talvez não haja um acompanhamento continuado desse tema hoje por parte da normalização portuguesa. Mas acho que seria muito útil que se pensasse ou repensasse um acompanhamento mais próximo dos trabalhos desse comitê. Como eu disse, eu particularmente estou como expert designado do Working Group 1, mas pela nossa empresa brasileira, justamente porque em Portugal não há um órgão que acompanhe isso. Mas eu acho que seria de todo interessante e, nesse sentido, até estimulo atrevidamente o Ministério da Administração Interna, o Ministério do Ambiente português, talvez considerarem que isso pudesse ser de interesse nacional, esse acompanhamento, em particular no momento que a gente vive hoje. Naturalmente, lideranças como o Eduardo podem contribuir muito para sistematizar isso. O Eduardo acrescenta ainda que Sintra, por razões históricas, é uma vila e nunca quis ser uma cidade. Como eu mencionei no início da apresentação, a norma chama-se Communities, não Cities, e é aplicável a qualquer dimensão de aglomerado urbano ou semi-urbano. Inclusive, aldeias também podem ser, ou podem ser bairros. Não está relacionado ao estatuto jurídico que em determinado país aquele aglomerado tem. Então é perfeitamente possível Sintra, Cascais, Piódon, enfim, uma pequena aldeia, uma Câmara Municipal pequena, de implementar isso, de acordo com a sua realidade, o seu contexto, os seus recursos. Como o Álvaro Santos pergunta, como se pode começar a implementar estas normas nos municípios portugueses? Sensibilizando as autarquias locais. Eu, particularmente, tive já a oportunidade de conversar com 3 câmaras portuguesas do Norte,
vou até mencioná-las, numa primeira aproximação muito despretensiosa de apresentar o conceito, procurar suscitar interesse em discussões. Estive na Câmara do Porto, estive na Câmara de Múrcia e na Câmara da Régua. A recepção foi positiva, olharam com cautela, mas interesse. No caso da Câmara do Porto, tive até uma surpresa agradável, porque nós pedimos um contacto com uma pessoa do órgão do ambiente, um técnico, e o vice-presidente da Câmara quis participar da reunião. Achou interessante. O Porto, como mencionei, tem a 37.120 implementada e está certificada no seu nível mais alto, platino, e, portanto, passa por esse esforço de um corpo a corpo de sensibilização dos governos locais de que isto pode eventualmente ser um instrumento útil e interessante para ajudá-los na sua gestão de maneira mais abrangente. Luciana Meira pergunta se há algum curso de formação para auditor nessa área. Especificamente, não há ainda previsto, nem aqui, nem no Brasil, cursos de formação nisso. A nossa empresa, nós estamos a pensar em estabelecer, primeiramente, cursos de formação na própria norma sobre esse assunto, curso introdutório, de interpretação, justamente para alargar o conhecimento sobre isso. De qualquer das maneiras, faz parte da família já uma norma de requisitos para auditores. Esse documento já existe, é um documento conjunto do Comitê da ISO 278, junto com o CASCO, que é o Comitê da ISO que faz as normas da avaliação da conformidade, e, naturalmente, essa norma seria a base para a formação de auditores. A certificação das cidades no mundo está a dar os primeiros passos. De qualquer das maneiras, a formação de auditores é uma das melhores maneiras de se formarem implementadores. Creio que tem que ver também com uma questão de demanda, de identificação da demanda. Tenho a certeza que organizações se interessariam em oferecer isso. A nossa empresa tem condições de oferecer. Penso que a APSER é um locus natural para alguma dessas ações de formação e essa pergunta eu entendo-a, Luciana, até mais como uma provocação. Eu acho que há espaço para acho que é um dos elementos concretos possíveis para a disseminação da norma. Como eu disse, no nosso caso, na nossa empresa, nós estamos a pensar, preparar alguma formação de introdução e interpretação dos requisitos da norma. O Luís Valença pergunta, relativamente ao sistema de indicadores da norma ISO, sabendo que a geografia ambiental e social mundial é tão diversa, como se assegurou que os indicadores são relevantes e aplicáveis? Justamente por meio de uma construção coletiva com representantes de todo o mundo. Esse trabalho, inclusive a norma de indicadores, foi a primeira norma da série a ser publicada, a primeira versão é 2014, ela foi recentemente revisada em 2018, onde houve um rearranjo dos indicadores, já com a prova de teste no campo, e, portanto, não se trata de ciência de foguetes, não se trata de reinventar a roda ou inventar a pólvora. O que se fez foi um conjunto de especialistas com representação das mais diversas partes do mundo procuraram compilar e identificar aqueles que são potencialmente mais universáveis, mais abrangentes e mais acessíveis e que passem por esse teste de relevância e aplicabilidade. Esse é um dos critérios para a definição dos indicadores. E o Luís Pereira Dias, se há perspectiva em Portugal, tem a situação que eu já mencionei. A Rita Leal pergunta se é possível integrar os propósitos de sustentabilidade com os pilares da Smart Cities, de forma a transformar as cidades em sustentáveis e inteligentes. Sem dúvida. O tema das Smart Cities também está neste comitê e há um diálogo permanente entre as duas abrangências, de tal forma que a 122 e a 123 são justamente indicadores complementares, um especificamente para Smart Cities e outro para cidades resilientes, justamente na tónica dessa convergência e dessa complementaridade. A ISO publicou agora, bastante
recente, há um mês ou dois, justamente um folheto, que é aquele que aparece logo no início da minha apresentação, em tons verdes, de Sustainable Cities, em que procura dizer que Smart Cities têm que ser Sustainable Cities. Não é possível ser Smart Cities sem ser Sustainable. E, portanto, essa convergência é quase de projeto das ferramentas que estão a ser construídas. O que acha sobre os investimentos que estão a ser feitos no centro de Lisboa? Eu não os conheço em detalhe e acho que seria não oportuno que eu fosse fazer comentários pontuais sobre isso. O cumprimento destas ISOs já é numa base voluntária? Sim. Não há previsão e, tecnicamente, não é propósito destas normas elas serem compulsórias. De maneira nenhuma isto afetará a soberania dos diversos instâncias de governo nos diversos países. Este é um exemplo em que ferramentas voluntárias podem ser agentes de mudança profunda e, portanto, não está no horizonte que essas normas se tornem obrigatórias. A ISO é uma entidade, um organismo não governamental, as suas normas são voluntárias e os países podem adotá-las, mas de qualquer forma, de maneira geral, as normas de sistemas de gestão não costumam ser adotadas de maneira compulsória. O Álvaro pergunta, deixa eu ver se ainda há muitas perguntas, ainda há bastantes perguntas. Eu queria perguntar à minha colega Rita, da APSER, como é que a gente gerencia o tempo em relação a isso, porque há bastantes perguntas. Nós depois respondemos por escrito. Sim, pronto. Nós já passamos 6 minutos do tempo regulamentar, como se diz nos estádios de futebol. Há ainda um grupo grande de perguntas. Acho que algumas delas eu já respondi, se é certificável, a diferença de uma para a outra, mas eu assumo o compromisso, então, de responder por escrito às demais perguntas, aquelas que não tenham sido ainda cabalmente respondidas e que serão encaminhadas diretamente para todos. E queria agradecer as perguntas, são sempre a parte mais rica e a oportunidade de esmiuçar um pouco os conceitos. Queria agradecer em particular à APSER a oportunidade de estar a trazer esse tema e compartilhar esse tema com vocês. Espero que seja uma semente que frutifique e que possamos ter em breve prazo a oportunidade de pôr a mão na massa aqui em Portugal e também no Brasil, nossos colegas lá do Brasil, da implementação disso, que acho que nos tempos que correm torna-se cada vez mais importante. Penso que uma das conclusões fundamentais nesta tragédia humana que vivemos nos dias atuais é que a sustentabilidade é, sem sombra de dúvida, um dos valores fundamentais para se ter como norte do progresso da humanidade e, portanto, o futuro tem que ser um futuro sustentável, com todos os cuidados e dinamismo que isso requer. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde.